Bom, meus queridos, esse vídeo é para tratar de um pequeno passo a passo, de uma pequena estratégia sobre como abordar os problemas de conservação da energia. Ele deve ser um tanto familiar de vocês, a gente usou algo parecido o ano passado para velocidades e aceleração, e eu dei uma atualizada nele para alguns pontos a respeito do princípio de conservação da energia, ou PCE, em especial. Bem, esse vídeo eu vou tentar fazer ele curto para tratar dos pontos de forma breve e depois eu vou estar aplicando esses pontos na resolução dos exemplos que vem abaixo do link desse vídeo aqui. Bem, primeiro ponto então, como é de costume, é esquematizar ou desenhar a situação, o problema em si. Então, se tem uma caixa se movendo com uma determinada força, se tem um objeto caindo, desenhar essa situação. E logo após estar identificando na situação, conjuntamente, o primeiro e o segundo passo, eles estão juntos, identificar os dados que a gente consegue identificar na situação, os dados numéricos, especialmente, né? As velocidades, as massas, as constantes elásticas de mola, as alturas de que se cai, enfim, todas as informações numéricas que se haja na situação, com seus respectivos símbolos e suas unidades de medida que são informadas no problema. Muito cuidado com dados ocultos, o que eu quero dizer com isso? O corpo partiu do repouso. O corpo atingiu o chão. Então, se ele partiu do repouso, velocidade zero. Se atingiu o chão, muito possivelmente a altura, né, dependendo, vai mudar em algumas situações, mas de certa forma a altura vai ter que ser zero se ele atingir o chão. Então, essas informações são um tanto ocultas, não estão escritas na forma de número, mas nós devemos entender que são informações numéricas que estão implicitamente no texto, tá? Logo após, a gente verifica logo a necessidade de conversão, deve estar tudo no sistema internacional. No próprio caderno 2 tem ali as orientações de que unidades de medida devem estar, cada grandeza, força em newton, velocidade metro por segundo, alturas, elongação de mola em metro, etc. Então, logo em seguida você já verifique. A gente também precisa identificar claramente o que é necessário fazer no problema. Então, quanto de energia, etc. Qual é a relação entre energia potencial gravitacional e energia cinética, etc. Calcule qual a velocidade, compare a velocidade dos corpos, etc. Então, identificar no problema o que tem que se fazer. E é importante também que a gente simbolize isso, destaque isso. A gente precisa atingir a velocidade. Então, velocidade igual a interrogação, que é a forma como eu faço há anos já, e é uma maneira da gente identificar claro para onde é que a gente tem que chegar. Então, um outro passo, e esse é um tanto novo para essas situações, é identificar a situação inicial e final do problema, o antes e o depois. Então, um corpo despenca de uma certa altura e acaba atingindo o chão. Então, a situação inicial é ele lá despencando de certa altura, a situação final é ele caindo de cara no chão. Ou ainda um pássaro vem voando com uma certa velocidade e atinge uma vidraça. Tá? Então, a situação inicial, muito possivelmente, é ele vindo e a situação final atingindo uma vidraça. Por mais que nessa situação em específico não tenha muito a se estudar, mas é procurar identificar, talvez não seja óbvio para todos, talvez não seja óbvio para ninguém, por isso que vai haver os exemplos. Então, a gente ter bastante atenção em como é que a gente vai procurar identificar essas situações inicial e final. Pode não ser óbvio, mas também não é impossível nem difícil. É uma questão só de pegar o jeito e pegar o costume dessas situações. Tá? Eu vou sempre trazer situações relativamente simples, tá? De início pelo menos. Identificado então o que é o início e o que é o fim, é necessário identificar em ambas as situações, tanto no começo quanto no final, as energias envolvidas. Motivo pelo qual a gente começou o caderno 2 justamente com isso. Lembram que eram só exercícios de identificação de qual energia estava envolvida e como calcular ela. Então, isso é fundamental para a gente aplicar o princípio de conservação da energia. Tá? E após a gente identificar em ambas as situações as energias envolvidas, a gente vai
selecionar, então, as equações das energias envolvidas aplicando no PCE. Então, se eu sei que tem energia cinética só no início e no final só energia potencial, então aqui a energia inicial vai ser só a cinética inicial. Eu vou colocar então os dados iniciais, né, da situação inicial, e aqui no final eu vou colocar então os dados de energia potencial. Tá? Faço os cálculos, cada cálculo é uma situação diferente, eu vou dar os exemplos nos vídeos abaixo, e a gente no final precisa conferir se a resposta está nas unidades de medida devidamente. Se a resposta está não só nas unidades de medida que são solicitadas, tá? Mas também se ela faz sentido. Eu não posso esperar, então, velocidades talvez absurdas, eu não posso esperar alturas negativas, por exemplo, ou me empacar numa raiz quadrada do número negativo, então pode ser que alguma coisa eu fiz errado, tá? Então, essa conferência, no final, muitos acabam ignorando, mas ela é justamente fundamental, é o que vocês acabam levando muitas vezes desses problemas para a vida. A conferência é para ver se o trabalho que eu fiz faz sentido. Então, é fundamental, não ignorem esse último ponto. Ok? Vamos para os exercícios, então.